amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. E agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível, mas este momento que nos foi concedido como mais uma oportunidade nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nos fala Jesus. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base no livro Luz Acima, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje, o capítulo que trouxemos para as nossas reflexões é o capítulo de número 42. Capítulo de número 42, que tem como título Até Moisés. Então, aqui no final deste capítulo, nós iremos entender por que Humberto de Campos deu este título a este capítulo, Até Moisés. Então, aqui ele nos mostra de uma forma tão clara sobre o conhecer e praticar. Será que nós estamos apenas estudando os ensinamentos? Estamos com livros, com a Bíblia na mão, estudando os ensinamentos e esquecendo de praticá-los? Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, que nos fala sobre alegria e otimismo. Mas antes quero abraçar fraternalmente a todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes. Recebam todos mais uma vez o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por seus comentários, muito obrigado por compartilhar estas humildes e singelas reflexões, levando a outros irmãos e irmãs de jornada a luz dos ensinamentos do Cristo. Então aqui, Carlos Torres Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria, capítulo de número 177, ele nos diz da seguinte maneira: faça questão de ser alegre e otimista. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos fazer questão constantemente de nos comportarmos de forma alegre e otimistas. E ainda ele diz: nada na terra pode destruir a felicidade da criatura otimista. Então aqui ele nos fala que aquele ou aquela que realmente se encontra nesse estado de alegria e de otimismo, nada pode ou poderá destruir a sua alegria, o seu otimismo. E ainda ele diz: se lhe chegarem dores, receba-as com calma
e não se deixe atingir por elas. Então aqui nos chama a atenção que se dores baterem à nossa porta, não podemos nos abater. É preciso, conforme nos lembra Chico Xavier, aprendermos a lição ou as lições que a amiga dor tem a nos ensinar e seguirmos adiante, conforme Pastorino nos fala. Se lhe chegarem dores, receba-as com calma, sem desespero, com calma, e não se deixe abater, não se deixe atingir pelas dores. Não coloque sua felicidade no que lhe vem de fora. Não coloquemos a nossa felicidade em coisas exteriores, em coisas materiais, porque a felicidade, ela é uma construção interior, conforme ele nos diz aqui, ó, construa sua felicidade, porque a felicidade não se compra, a felicidade se conquista, a felicidade se constrói. Por isso ele diz: construa sua felicidade dentro de você mesmo, dentro de você mesma, fazendo consistir sua aventura no progresso constante da vida do espírito, na sabedoria do coração. Então assim deve, ou pelo menos deveria ser, o nosso comportamento, sempre alegre, otimista, trabalhando constantemente na e para esta construção da felicidade no nosso interior. Fechamos aqui este parêntese com o Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo de número 42 do livro Luz Acima, até Moisés. Então aqui Humberto de Campos nos traz uma personagem central desta narrativa por nome Euclides Brandão, que pode ser Vanildo, que pode ser Eurípides, que pode ser Vilma, que pode ser Lúcia, que pode ser Carlúcia, que pode ser Aparecida, Joaquim, Pedro, João, qualquer nome. Simplesmente substituamos o nome de Euclides Brandão pelo nosso próprio nome. Então aqui Humberto de Campos nos fala que quando Euclides Brandão desencarnou, ou seja, deixou o corpo físico e retornou para casa, ele aguardava imediato ingresso no paraíso. Então aqui ele nos lembra que ele, Euclides Brandão, quando deixou o corpo físico, ele tinha certeza que pelo comportamento dele aqui na Terra, na última existência, ele teria ingresso direto ao paraíso, que ele tinha passaporte carimbado para o paraíso. Por que ele pensava desta forma? Porque, segundo Humberto de Campos, Euclides Brandão vivera de Bíblia na mão, consultando textos diversos. Então aqui ele nos fala que Euclides Brandão vivia constantemente de Bíblia na mão, estudando, consultando constantemente os chamados textos sagrados. E aí ele diz, na sequência, Humberto de Campos, que declarava sempre que os 10 mandamentos, assim declarava Euclides Brandão, que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida. Em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, reverenciava a Deus. Então aqui Humberto de Campos lembra alguns, ou quase todos os mandamentos mosaicos, 10 mandamentos mosaicos. Então aqui ele fala que Euclides Brandão, ele respeitava, ele declarava que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida, embora em pensamento ele quisesse o mundo inteiro para ele mesmo, mas ele reverenciava a Deus, não lhe pronunciava em vão o santo nome, observava o descanso dominical, também ele honrava os seus pais, não matava, não adulterava, não furtava, não cobiçava de público, não cobiçava em público ou de público os bens do próximo, não obstante enredar as circunstâncias em seu favor.
quando lhe era possível e não se entregava aos falsos testemunhos. Então aqui Humberto de Campos lembra que Euclides Brandão assim se comportava, respeitando, dentro das suas condições, os seus limites, os 10 mandamentos. Então aqui ele fala que ele reverenciava a Deus, ele honrava os pais, não matava ninguém, não adulterava, não furtava, não cobiçava o que era dos outros, pelo menos em público, e também não se entregava aos falsos testemunhos. E aí Humberto de Campos acrescenta na sequência da seguinte maneira, que por tudo isso e por todo o seu comportamento aqui na Terra, ele, Euclides Brandão, se sentia no direito e tinha a certeza de ter o direito líquido e certo no país da morte, ou seja, no mundo espiritual, que ele tinha o melhor lugar reservado para ele, que os seus direitos estavam guardados e seriam reconhecidos no país da morte. E aí Humberto de Campos lembra que atingindo, porém, o limite entre este mundo e o outro mundo, em plena alfândega da espiritualidade, o nosso companheiro surpreendeu-se. Imaginemos nós, você, eu, cada um de nós, quando estivermos nesta condição de Euclides Brandão, na alfândega da espiritualidade, entre, simbolicamente falando, o mundo físico, o mundo espiritual, retornando para casa. Quais serão as nossas credenciais? Que credenciais nós apresentaremos nesta alfândega da vida? Então aqui ele nos fala que Euclides Brandão, que imaginava ter o passaporte já carimbado, simbolicamente falando, para o paraíso, quando ele chegou nesta alfândega da espiritualidade, ele se surpreendeu. Ele era atendido sem considerações especiais. Ele achou que fosse atendido com considerações, com honras, com tapete vermelho, então com reconhecimento público ali da sua condição, mas ele se surpreendeu porque o atendente estava lhe dispensando considerações comuns, não tinha nenhuma consideração especial. E naquele vasto recinto de trabalho seletivo, via-se tratado como uma pessoa, como um consulente vulgar, ou seja, comum, numa agência de informações. Então ali naquele ambiente ele se sentiu uma pessoa comum, como se ele estivesse aqui no ambiente da Terra, numa agência de informações e sendo tratado de forma comum, coisa que ele não imaginava que assim fosse. E aí Humberto de Campos diz na sequência que, chamado a esclarecimento, travou-se entre ele e o funcionário da Justiça Divina, entre Euclides Brandão e o funcionário da Justiça Divina, interessante diálogo, depois das saudações espontâneas. Prestemos atenção neste diálogo que se travou entre este funcionário da Justiça Divina e Euclides Brandão. Então Humberto de Campos anotou da seguinte maneira: não há ordem aqui. Euclides Brandão questionando a este funcionário da alfândega da espiritualidade divina, não há ordem determinando minha transferência definitiva para o céu? Então aqui ele questiona o funcionário, não tem nenhuma ordem superior autorizando a minha passagem direta, sem esse atendimento comum, indo direto para o céu? Perguntou confiadamente, ou seja, ele perguntou com uma confiança enorme que
teria que ter uma autorização do plano superior para que ele tivesse passagem livre. Assim como nas alfândegas dos aeroportos, aquelas pessoas que são classificadas como mais importantes do que a outra pela nossa sociedade aqui, da sociedade terráquea, que não passa pela alfândega, tem passagem livre. Então aqui ele fala desta maneira. E aí Humberto de Campos registra que o funcionário da Justiça Divina, que foi interpelado, com jovial expressão, observou após inteirar-se com pormenores quanto à sua procedência. Então o funcionário, ele bem jovial, alegre, e ele foi consultar para ver qual era a procedência de Euclides. E aí diz Humberto de Campos que o funcionário fez a seguinte observação e questionamento: não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. Então aqui o funcionário respondeu a ele: não tem nenhuma autorização aqui do plano superior nesse sentido, conforme você está questionando. E aí ele questiona: o amigo era cristão? Então aqui ele questiona a Euclides Brandão se ele, quando aqui na Terra, ele tinha sido cristão. E aí ele responde ao funcionário da Justiça Divina: sem dúvida, aceitei Jesus integralmente. Agora prestemos atenção na pergunta deste funcionário da Justiça Divina, esta afirmativa de Euclides Brandão, que ele tinha aceitado Jesus integralmente. Então o funcionário questiona a ele: aceitou Jesus e o seguiu? Então este foi o questionamento, que é o questionamento para todos nós. Será que nós aceitamos realmente Jesus e estamos nos esforçando para segui-lo? Ou apenas aceitamos Jesus como sendo o Salvador? E aí Humberto de Campos registra na sequência a afirmativa de Euclides Brandão. Ele responde ao funcionário: perfeitamente, lia-lhe o testamento dia e noite. Então aqui ele responde que perfeitamente, e que ele lia os ensinamentos de Jesus dia e noite. Agora prestemos mais uma vez bastante atenção no questionamento curto do funcionário a Euclides Brandão: lia o testamento de Jesus e o praticava? Então este também é um questionamento para você, é um questionamento para eu, é um questionamento para cada um de nós que lemos, que estudamos os ensinamentos de Jesus, ou seja, o testamento de Jesus. Então lemos e o praticamos nas nossas menores atitudes do dia a dia, ou ficamos apenas na leitura, achando belíssimo o texto, mas não nos esforçando para praticá-lo? E aí Euclides Brandão responde ao funcionário com a máxima exatidão. Então ele afirmou ao funcionário que ele lia e praticava o ensinamento de Jesus com a máxima exatidão. Ao que o funcionário diz: retirando, porém, os benefícios do Evangelho, aproveitava-se dele para renovar em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? Então aqui ele faz um questionamento longo a Euclides Brandão e a cada um de nós. Ou seja, nós estamos retirando os benefícios do Evangelho, renovando cada um de nós as nossas atitudes em Cristo Jesus e melhorando, aprendendo constantemente, melhorando com esta sabedoria e também em sabedoria e em virtude? Então este é o questionamento para a nossa consciência. E aí Euclides respondeu afirmativamente a este questionamento,
que ele aproveitava os benefícios do Evangelho, que ele se renovava, que constantemente ele estava aprendendo, ou que esteve aprendendo. E aí diz ainda na sequência: e por que se mostraste um tanto melindrado com as interrogações? Ou seja, Euclides estava melindrado, estava nervoso, estava chateado com o funcionário por causa de todas aquelas interrogações. O fiscal da esfera superior, diz Humberto de Campos, que o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados autobiográficos o mais sucinto possível, pretendia decifrar o enigma. Então o funcionário, depois das respostas de Euclides, tudo afirmativamente, em relação a aceitar e seguir, em relação a ler e colocar em prática, e a renovação constante, o funcionário ficou intrigado. Mas tem alguma coisa errada? Se você fez tudo certinho, como não está, digamos assim, batendo estas informações? Por que você não tem aqui uma autorização especial para passar direto pela alfândega? E aí ele pediu para ele fazer uma autobiografia. E aí diz Humberto que, encorajado, Euclides Brandão foi claro e breve. Prestemos atenção na autobiografia de Euclides para observarmos se também não é a nossa autobiografia. Então aqui ele diz: eu fui um homem justo na terra. Então aqui ele já começou se declarando uma criatura muito justa. Sempre guardei cuidado em preservar esta característica de minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com moedas iguais. Então aqui ele diz que se ele recebia das outras pessoas bondade e respeito, ele retribuía com bondade e respeito. Aos que me agradavam, aquinhoei, ou seja, recompensei com vantagens suscetíveis de serem articuladas com a minha influência. Tanto assim que deixei meus haveres a quantos me souberam conquistar simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Então aqui já começou, tipo assim, desandar a sua justiça, porque ele diz que a todos que lhe fizeram mal, ele também retribuiu com o mal. E ainda ele diz: nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficientes grades no mundo. Nunca ajudei malfeitores. Quando molestado pelos maus, sabia conjugar o verbo corrigir, e se me incomodavam duramente, punia-os com aspereza. Então aqui o Evangelho de Jesus, na prática, ele nunca tinha feito isso, ou seja, nunca tinha colocado em prática o Evangelho de Jesus, porque quem lhe fez mal, ele retribuiu com o mal. Aqueles que o molestava ou que o molestou com o mal, ele também soube conjugar na prática o verbo corrigir, e punia com aspereza. E ainda ele diz que corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria das criaturas. Em sendo perseguido, prestemos atenção como ele nos fala aqui, que em sendo perseguido, jamais permiti que os amigos me tomassem a dianteira na desforra. Então, quando eu fui perseguido, eu mesmo reagi, não deixei que ninguém fizesse no meu lugar. Eu mesmo tomei a dianteira na desforra, ou seja, na vingança. E ainda ele diz que não me calava ante qualquer desafio. Por isso, se era convidado a contender
competia me ganhar as demandas. Então, se ele era convidado, ou se ele era colocado em um determinado ambiente para uma demanda, para uma contenda, para uma briga, ele constantemente se colocava sempre naquela posição para ganhar. E ainda ele diz, pisado pelos outros, dava o troco. Então, se ele era pisado, ele dava o troco constantemente, de conformidade com as circunstâncias em que recebia as ofensas. Nunca perdi tempo ensinando a delinquentes e vagabundos o que não desejavam aprender. Então aqui ele diz que nunca perdeu tempo, ele estudava constantemente a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, mas, segundo o entendimento dele, era uma perda de tempo ensinar delinquentes e vagabundos o que eles não desejavam saber. E se as pessoas pobres, se as pessoas nobres tratei com generosidade, ou seja, eu tratava com generosidade as pessoas nobres, aí ele diz, oferecia aos desonrados a repulsa que mereciam. Então ele diz que ele tratava com nobreza as pessoas nobres, e as pessoas consideradas desonradas, ele as repulsava da forma que elas mereciam, ou que ele imaginava que elas mereciam. Então, sem sombra de dúvida, que o comportamento dele não era um comportamento, não foi um comportamento evangélico. Conforme nos lembra que a nossa irmã Vilma Guimarães, só aceitar Jesus e não fazer mais nada, não adianta. Sem sombra de dúvida que só aceitar, bater no peito, ajoelhar, dizer que aceita Jesus, mas não praticar os seus ensinamentos, não vai valer para a sua transformação, para a minha transformação, ou para aquilo que ainda denominamos de salvação. O que salva é a prática, não simplesmente aceitar, não simplesmente conhecer, mas sim a prática, que através da prática nos transformaremos. E ainda Euclides Brandão diz nesta autobiografia que quando recebido a flores, improvisava um jardim. Então, quando ele era recebido a flores, quando ele era recebido com tapetes vermelhos, ele improvisava um jardim para aquele que ou aqueles que o havia favorecido. Mas se era surpreendido com as pedradas, então ele diz que se ele era surpreendido com pedradas, ele respondia com uma chuva de pedras. Então aqui, em verdade, conforme Euclides coloca na sua autobiografia, ele colocava em prática a chamada lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Ele não tinha chegado ainda ao Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de amor, que é a lei de amor. Então aqui Humberto de Campos diz que após estes dados autobiográficos, fez-se longa pausa e ainda Euclides acentuou: não supunha que exercia justiça com facilidade. Ao homem de minha estirpe, que procura ser equilibrado e cristão, então ele ainda se achava equilibrado e cristão, muito ingrata é a experiência terrestre. Então ele disse ao funcionário da justiça divina que para ele, um homem da sua estirpe, ser justo aqui na terra, ser equilibrado, ser cristão, não é coisa fácil, que a vida aqui na terra é muito difícil, a vida é ingrata aqui na terra. E ainda Humberto de Campos diz que Euclides estampou engraçada expressão fisionômica e concluiu: segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Então ele se achava no direito de reclamar. Ele falou ao funcionário: estou reclamando com razão.
se o paraíso, ele ainda afirma, se o paraíso não estiver aberto para mim, que andei de Bíblia na mão, a quem mais estará aberto a porta, ou estarão abertas as portas do paraíso? Então esta é a observação de Euclides, que encerra a sua autobiografia e as suas observações. E Humberto de Campos, para encerrar, coloca aqui as palavras do funcionário da justiça divina, da seguinte maneira, que ele, o funcionário, bem-humorado, interveio para esclarecer Euclides e a todos nós. Prestemos atenção nestes esclarecimentos do funcionário. Ele diz o seguinte: Euclides, meu irmão, o plano superior não lhe cerrará a passagem, conquanto a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Então aqui ele diz que as portas do paraíso jamais estarão cerradas para quem quer que seja, mesmo quando nós nos comportamos assim como Euclides, praticando a nossa justiça desacompanhada de misericórdia, porque nós precisamos aprender a praticar a justiça, sermos verdadeiramente justos, mas que esta justiça não seja jamais, ou não esteja jamais desacompanhada de misericórdia. E ainda ele acrescenta, Humberto de Campos, mas nunca assumi compromissos sem consultar os sagrados textos. Observa Euclides Brandão. E aí o funcionário diz: sim, disse o sábio interlocutor, você chegou até Moisés, a lei de justiça. Então ele observa a Euclides: você chegou até Moisés, que é a primeira revelação, a lei de justiça. E aí ele completa: você, já que chegou apenas até Moisés, voltará naturalmente ao corpo de carne a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus Cristo. Então, já que você chegou até Moisés, você precisa retornar ao corpo de carne quantas vezes forem necessárias para caminhar até chegar a Jesus, que é a lei de amor, a lei de misericórdia, a lei de brandura, a lei de fraternidade. Então ele assim disse: voltará à carne para você caminhar um pouco mais e chegar até Jesus. E sorridente, o funcionário da justiça divina acrescentou para encerrar seu curso. Prestemos atenção, porque o nosso curso pode estar em atraso, assim como o curso de Euclides Brandão. Então ele diz para Euclides, sorridente, no caso o funcionário, sorrindo de forma amável para Euclides: seu curso está com um atraso de 1900 e poucos anos. Então volte à Terra e caminhe para recuperar o tempo perdido, caminhar e chegar até Jesus, porque o seu curso está em atraso em quase 2000 anos. Foi assim que, ao ouvir estes esclarecimentos, que Euclides baixou a cabeça e calou-se, como quem se dispunha a refletir. Então assim foi o comportamento, conforme narrativa de Humberto de Campos, o comportamento de Euclides Brandão, assim como pode ser o comportamento de todos nós, conforme afirma aqui o nosso irmão Eurípides Begido: eu que nem cheguei até Moisés. Será que nós já chegamos, meu irmão Eurípides? Será que nós, que aqui nos encontramos, será que já chegamos até Moisés? Se não chegamos até Moisés, sem sombra de dúvida que o nosso curso está atrasado em mais de 3.000, 4.000 anos. Então é preciso ter pressa, é preciso levantar, sairmos dessa letargia, sairmos deste coma profundo e chegarmos até Moisés, caminharmos um tanto mais para chegarmos até Jesus e nos esforçarmos ainda mais para chegarmos até a terceira revelação, a lei de caridade.
a doutrina espírita revelada pelo plano superior, trazida pelo plano superior até nós em 1857, através de uma pleiade de espíritos comandada pelo próprio Cristo. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Abraço fraternal a todos e a todas e até breve. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Carolina Ferreira Lourenço, a nossa irmã Karina Oliveira, que se não me falha a memória, de Belém do Pará. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde a você também, Karina, e a todos e a todas que aqui se fazem presentes. Até a próxima oportunidade, quando daremos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões em nome do Cristo Jesus. Até em breve.